Eu quero apresentar agora o Luiz Rangel. O Luiz é diretor de serviços técnicos da APC e é responsável por todos os serviços técnicos e coordena as atividades de desenvolvimento científico em toda a América Latina. O Luiz é médico veterinário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em agronomia com ênfase em nutrição animal pela Universidade de São Paulo, pela Exalc, e também tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Durante a carreira de 20 anos do Rangel na APC, ele concentrou esforços no desenvolvimento do mercado para a APC no Brasil e também no suporte técnico, vendas e de pesquisa e desenvolvimento em países da América Latina, como Colômbia, Peru, Venezuela, México e República Dominicana. Antes de ingressar na APC, o Rangel trabalhou por 4 anos na MK Sabe como gerente nacional para gado leiteiro. Bom, a palestra do Rangel tem como título Uma ferramenta para a saúde intestinal e sistêmica de suínos, plasma, modo de ação e experiências frente aos desafios correntes da suinocultura. Rangel, muito obrigado pela participação e vamos dar prosseguimento com a palestra. Obrigado, Urbano. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer poder compartilhar informações em um evento do CBNA. Então, muito obrigado ao CBNA por permitir que a gente esteja aqui hoje e a ideia é tratar de uma ferramenta para a saúde intestinal e sistêmica de suínos, que é o plasma. Nós vamos discutir o seu modo de ação e experiências frente aos desafios correntes da suinocultura. A agenda seria uma introdução, um modo de ação, o uso do plasma na creche em desafios sanitários como uma ferramenta para a redução da dependência de antimicrobianos na creche e na terminação, e recomendações e uma conclusão. Então, dentro da introdução, nós vamos tratar um pouco da produção e biosseguridade, e aqui nós trazemos um gráfico explicando como que o plasma é produzido. Então, basicamente, se coleta o sangue de frigoríficos com inspeção federal. Lá no frigorífico é feita uma adaptação em que se adiciona anticoagulante no momento da sangria. O sangue, depois de coletado, ele é resfriado a 4 graus, armazenado. Uma vez por dia vem um caminhão de uso exclusivo e coleta esse material, leva para a fábrica. Na fábrica, ele é armazenado, centrifugado e separado em plasma e células vermelhas. O plasma, depois de concentrado, depois de separado, ele é concentrado e levado e conduzido para o spray, ou atomização por calor. Ele passa pelo processo de spray dry, depois passa por um pasteurizador, é ensacado e, depois de ensacado, ele é amostrado para controle de qualidade. Toda a fábrica ela é dividida em 3 áreas de circulação de pessoas. Então, uma área externa, uma área úmida, que a gente chama, ou uma área de separação ou centrifugação, e uma área de produto acabado. Então, as pessoas da área de produto acabado não vão para a área para a área úmida e vice-versa, assim como os motoristas dos caminhões não têm acesso a nenhuma dessas áreas. Como vocês podem observar, dentro das fábricas da APC, existe um sistema de APPCC, em que existem pontos de controle, pontos críticos de controle. Cada ponto azul é um ponto de controle, e os pontos críticos de controle são, por exemplo,
a saída a temperatura de saída do atomizador, que tem que ser pelo menos 80 graus Celsius, a temperatura de residência no pasteurizador, que é de pelo menos 60 graus, e no ensaque existe um controle, então esses dois pontos críticos anteriores são para perigos microbiológicos, e o ponto crítico no ensaque para perigos físicos, então tem uma peneira aqui para reter perigos físicos. E o ponto de controle na saída é a amostragem do produto para avaliação microbiológica e físico-química. Então esse seria um exemplo, né, de como funciona uma fábrica, o processo produtivo de plasma e de hemácias. Faltou colocar que, após a separação aqui, o plasma passa por todo esse processo e as células vermelhas vão direto para a atomização por calor, que também tem que atingir pelo menos 80 graus, e também segue para o pasteurizador e segue essa mesma rota, porém numa linha de produção de hemácias. Então, com respeito ao processo de fabricação, ele segue as diretrizes do plasma, por exemplo, e das células vermelhas a mesma coisa, ele segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a produção de produtos sanguíneos para transfusão em humanos, que basicamente eles têm que ter seleção de doadores, procedimentos de inativação de vírus e bactérias e testagem depois do produto acabado. Então, a seleção de doadores, como eu já coloquei, ela é feita, no caso do plasma, se coleta somente sangue em frigoríficos com inspeção federal, de animais examinados e aprovados e considerados como aptos para consumo humano. Os procedimentos de inativação seriam o spray drying, a pelo menos 80 graus em toda a substância, a armazenagem a uma temperatura ambiente de pelo menos 14 dias, e a pasteurização por 20 minutos a pelo menos 60 graus. Então, no caso, a gente tem 3 pontos críticos de controle que poderiam ser considerados e, além disso, todos seriam para perigos microbiológicos, né? Então, são 3 passos redundantes, 3 pontos críticos de controle, um em cima do outro, né? Além disso, depois o produto acabado, ele é avaliado para perigos microbiológicos e antes da liberação para comercialização. Então, como um exemplo, né, como temperatura mínima para a eliminação de risco da febre aftosa, ou peste suína clássica, ou doença vesicular dos suínos, ou peste suína africana, ou peste das cadeiras, de acordo com essa diretiva europeia, 80 graus por toda a substância é uma etapa reconhecida para inativação viral, incluindo a peste suína africana e as outras que eu acabei de citar. Considerando esses obstáculos múltiplos ou pontos críticos de controle, ou diversos pontos críticos de controle no processo de produção, foi avaliada essa inativação viral durante os processos produtivos, né? Então, foram testados diversos patógenos, incluindo da peste suína africana, doença de Augersky, PIRS, influenza, sênica, e o spray drying, testando isso em condições de laboratório que são menos agressivas do que as condições condições comerciais, o spray drying ele consegue reduzir, ou atomização com calor, 4, 2, 5, 6, 4, 2,7 logs para uma possível contaminação. Então, em um spray de laboratório foi contaminado o plasma líquido, submetido ele ao spray, e ele conseguiu reduzir essas quantidades logarítmicas. Quando a gente contamina o plasma já seco, já processado, e contamina ele com esses mesmos patógenos e deixa o produto acabado
contaminado por 14 dias a 20 graus Celsius num armazém, a gente consegue reduzir essa quantidade determinada de logaritmos. Então, por exemplo, para a peste suína africana, somando tanto o spray drying como o armazenamento, a gente consegue reduzir 9 logs. Só que, além disso, no caso do processo nosso, a gente tem mais a pasteurização, que reduz mais X logs de cada um desses patógenos. E como uma referência, né, desinfetantes, para serem aprovados de maneira internacional, eles têm que reduzir 4 logs da contaminação inicial. Então, o nosso processo produtivo, ele é extremamente efetivo em termos de redução de contaminação inicial. Porém, como a gente coleta sangue somente de animais sadios, a gente parte de uma contaminação inicial praticamente inexistente. Numa eventual situação de um surto, por exemplo, de peste suína africana, quando ocorre isso, esses animais eles não seguem para coletar, não são destinados para coleta de sangue, para a produção de plasma. Esses animais, numa eventualidade dessas, eles ficam nas granjas e são eliminados lá, eles não são transportados para esse fim. Então, o nosso processo ele é bastante seguro. Tratando um pouco do modo de ação, as proteínas funcionais derivadas do plasma, elas retêm sua função biológica, proporcionando benefícios além da nutrição, e tem um efeito na resposta imunológica e inflamatória. Então, dentro do plasma, ele é composto por mais de 2.500 diferentes frações, e as mais conhecidas são que, por exemplo, ele é composto por pelo menos 60% de albumina, ele tem cerca de 20 ou mais por cento de imunoglobulinas, tem transferrina, fibrinogênio, e todas esses diferentes componentes têm um efeito, né, no desempenho dos animais que vai além da composição aminoacídica do plasma, né? Então, ele é mais do que apenas imunoglobulinas, que tem um efeito de formação de promover a reação antígeno-anticorpo na luz do intestino, mas ele contribui também para a manutenção da integridade da mucosa e ajuda o sistema imune a responder a diferentes desafios, reduzindo processos inflamatórios, né? E tem um efeito no trato gastrointestinal, um efeito no trato respiratório, no trato reprodutivo também, e até mais recentemente se sabe de um efeito na microbiota que pode ter um efeito, que gera um efeito de redução de processos inflamatórios no tecido nervoso, no sistema nervoso central. Existem dados que justificam isso. Tratando um pouco do impacto no trato digestório, no intestino, o estresse por patógenos, toxinas, provocam inflamação, e a inflamação reduz a função de barreira intestinal, afeta a absorção de nutrientes, leva a achatamento de velocidades, aumenta a permeabilidade epitelial, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. E quando a gente coloca o plasma frente a algum desafio, por exemplo, nesse trabalho, o que foi observado é que entre os enterócitos, né, na via paracelular, quando existe um desafio, aumenta essa permeabilidade. Então, o que os autores observaram foi que quando tem um desafio, por exemplo, com superantígeno B de Staphylococcus aureus, aumentou a permeabilidade paracelular por dextrano e a essa peroxidase de raiz forte nos animais sem plasma. Já os animais com plasma, essa permeabilidade a macromoléculas ela foi diminuída ao patamar dos animais não desafiados. E a gente pode observar isso na microscopia eletrônica, no grupo controle, no grupo desafiado sem plasma, a permeabilidade paracelular e a permeabilidade paracelular nos animais também desafiados, que receberam o plasma na dieta. Então, isso ilustra
que ele melhora a função de barreira do intestino. Num outro trabalho, aquilo conduzido em animais de laboratório, aqui em suínos, o que observou-se foi uma melhora do score fecal quando foi utilizado 5% de plasma. Também uma redução de citocinas pró-inflamatórias quando foi utilizado 5% de plasma na mucosa desses animais e uma melhora da função de barreira do intestino também de forma significativa quando foi utilizado 5% de plasma no pós-desmame em suínos, demonstrando também esse efeito anti-inflamatório de melhora de função de barreira e também, como consequência, melhora no score fecal. Isso sempre acompanhado por melhora no desempenho. Também foi observado o impacto do plasma no trato respiratório, quando os animais receberam um desafio de lipopolissacarídeo intrapulmonar. E, frente a esse desafio, com 6 e 24 horas após o desafio, observou-se que os animais com plasma, eles tiveram menos fator de necrose pulmonar encontrado no lavado no fluido broncoalveolar desses animais. Também eles tiveram uma redução de interleucina 1, demonstrando também esse efeito anti-inflamatório do plasma. Porém, ao mesmo tempo, ele teve redução de citocinas pró-inflamatórias e um aumento das citocinas anti-inflamatórias nesse lavado broncoalveolar, como TGF-beta1 e interleucina 10. Né? Então, é bem interessante, né? Ele segura o processo inflamatório e aumenta as citocinas anti-inflamatórias. Né? E efeitos como esses também foram observados no trato reprodutivo e no sistema nervoso central, mas para não me estender no modo de ação, esse assunto será tratado numa outra oportunidade. Né? Em termos gerais, toda essa modulação do sistema imune, ela provoca uma sobra de nutrientes para o crescimento devido a uma economia de nutrientes destinados ao sistema imune, quando a gente compara animais com plasma com animais sem plasma. Né? Tratando um pouco do efeito de utilização prática do plasma na creche, por exemplo, esse é o uso tradicional do plasma, né? E foi considerado até uma das 6 maiores descobertas do século na nutrição de suínos, na reunião dos últimos 100 anos do Animal Science. E o plasma, em conjunto com as dietas de desmama, né, ele conseguiu esse ranqueamento num trabalho conduzido aí pelo Dr. Gary Cromwell e apresentado na reunião dos 100 anos do Animal Science. Né? Então, essas proteínas do plasma em dietas de suínos, né, elas são normalmente usadas no creep feeding, pelo menos até 2 semanas após o desmame, e existem mais de 35 anos de estudo comprovando, né, que o plasma melhora o ganho de peso, melhora o consumo e melhora a conversão, né, em diversas meta-análises disponíveis no mercado, na base científica de nutrição de suínos. Né? Esse aqui é um trabalho interessante, um estudo epidemiológico em creches comerciais no Canadá, e os autores eles estudaram o efeito, a razão de chance, ou odds ratio, né, do plasma em dietas de creche, associados com taxas de sobrevivência. Então, por exemplo, animais com maior peso ao desmame, eles tiveram uma chance de sobrevivência de 3,1 vezes superior aos animais com baixo peso. Já os animais com plasma na segunda dieta de creche tiveram uma taxa de sobrevivência 4,9 vezes superior aos animais que não tinham plasma na segunda dieta de creche. Já os animais que tinham plasma na primeira dieta de creche tiveram 13,4 vezes mais chance de sobreviver do que os animais que não tinham plasma na primeira ração de creche. Ou seja, o plasma ele ajuda muito na sobrevivência dos animais de creche.
Vale lembrar que esse trabalho foi conduzido em 2006 em um rebanho que tinha circovirose, e esse dado ele é pré a disponibilidade de vacinas de circovirose, né? Um dado preliminar aqui de um trabalho que a gente está conduzindo com o professor Caio, da UEL, em leitões de saída de creche, acompanhando ele, de saída, leitões desmamados de creche, que receberam plasma na creche, e a gente acompanhou eles na saída de creche e até o abate, né? Então, foi utilizada uma dieta controle e o plasma em substituição ao concentrado proteico de soja. E, então, dietas de 7 dias por fase, né, nas primeiras 3 fases, e 21 dias na última fase. Então, o T1 sem plasma em nenhuma dieta de creche, o T2 com 3% e 2% nas primeiras 2 semanas, com 5%, 3% e 1% nas primeiras 3 semanas de plasma em substituição ao concentrado proteico de soja, e 7%, 5% e 3% de plasma nas primeiras 3 semanas, e na dieta T5, 7%, 5%, 3% e 1% na última dieta dos últimos 21 dias. Os resultados, então, isso gerou 0 de consumo de plasma, 85, 180, 340 e 610 gramas de plasma. O impacto no peso dos animais, no momento da saída de creche aos 65 dias, foi 1 quilo a mais na saída de creche em relação ao grupo controle, 1,3 kg em relação ao grupo controle. Aqui teve uma queda de desempenho na creche, e os animais apresentaram 800 gramas a mais em relação ao grupo controle, então um pouquinho menos em relação aos outros grupos, e na saída de creche, o grupo com mais plasma apresentou 1,270 gramas a mais do que o grupo controle. Esse resultado ele teve um efeito significante, uma diferença significativa a favor do plasma em relação ao grupo controle. Já ao abate, em relação ao peso ao abate, os animais do T1 apresentaram 1,6 kg a mais do que o grupo controle, o T3, 2,5 kg a mais que o grupo controle, o T4, 3,8 kg a mais que o grupo controle, e o T5, quase 4 kg a mais em relação ao grupo controle. Ou seja, houve sim uma multiplicação do peso de saída de creche por 1,6, quase 2 vezes, 4,75 e 3 vezes a mais do que o grupo controle. Logo, esses dados serão submetidos para publicação, a gente vai apresentar, vocês vão ter acesso a todos os dados. Então, bastante interessante esse dado, logo ele estará disponível. Em situações de desafio sanitário, existe uma gama de trabalhos, né, com desafios de Escherichia coli, salmonella, rotavírus, úlcera, PIRS, e alguns deles a gente vai entrar em maiores detalhes. E o mais interessante é que, de forma geral, ele melhora o score fecal, reduz diarreias, né? Melhora o ganho de peso diário, aumenta a sobrevivência, melhora a conversão frente a todos esses diferentes desafios, né, em diferentes trabalhos publicados nos últimos, bem dizer, mais que 20 anos, né? Então, trazendo aqui em mais detalhes, né, um outro trabalho publicado aí já em 2017, né, em que foi comparado programas com plasma versus programas nutricionais alternativos para leitões de creche, numa creche positiva para PIRS, uma doença imunossupressora, né, bastante agressiva, aí, isso aqui conduzido nos Estados Unidos. E observou-se que a inclusão do plasma nas dietas de creche melhorou em 800 gramas o peso de saída de creche e reduziu a mortalidade em praticamente a metade, dados bastante significativos, né? Um trabalho já clássico, conduzido por nós, em conjunto com todo o grupo da Embrapa, lá da sanidade suína, né? O professor Moraes, o Dr. Moraes liderou esse trabalho, e foi observado, aqui foi utilizado plasma em substituição à farinha de peixe, com inclusões de 6
3 e 1,5% de plasma durante toda a creche, e na saída de creche foi observado quase 2 quilos a mais a favor do plasma em relação à farinha de peixe. E muito interessante, né, que também aqui, dados pré-vacina da circovirose, a gente conseguiu essa melhora de desempenho, e em um rebanho com desafio de circovirose, né, e uma redução dos animais com sintomas também, uma redução pela metade dos animais com sintomas para a circovirose. A diferença nessa situação é visual, né? Então, do lado esquerdo, isso eram animais de um mesmo bloco, né, com plasma e sem plasma, e a diferença é visual, né? Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ver isso e testar e validar essa aplicação do plasma. Também interessante nesse trabalho foi que a gente observou que, analisando num sistema de avaliação de medidas repetidas no tempo, né, comparando os dados nas diferentes fases, até os 95 dias de idade, os animais com plasma apresentaram mais anticorpos em relação ao grupo controle. E quando a gente analisou aos 52 dias de idade, os animais tiveram essa diferença bastante significativa com um P de 0,05. Ou seja, apenas o plasma na dieta conseguiu mexer na quantidade de anticorpos contra uma doença como a circovirose. Também um outro trabalho já conduzido na Espanha pelo grupo do professor Segalés e aqui pelo Juan Pujols, como primeiro autor, ele verificou que a inclusão do plasma na dieta, apenas nos primeiros 14 dias, ele melhorou a sobrevivência do desmame ao abate em 6%. E o peso da carcaça foi mais pesado em 2,7 quilos para o grupo com plasma, em comparação com o grupo controle. Isso gerou cerca de $13 a mais de lucro ao abate nos animais com plasma, em comparação com o grupo controle. Um trabalho também interessante que foi avaliado o efeito do plasma no ganho de peso de animais desafiados com micotoxina, né, no caso, desafiados com aflatoxina e fulmonizina. E observou-se que o plasma mitigou o impacto deletério da micotoxina, sendo que a micotoxina afetou significativamente o peso desses animais. Aqui, animais desafiados com micotoxina, de 0 a 33 dias pós-desmama, e aqui os animais não desafiados, né? Então, o efeito da micotoxina é bastante deletério no ganho de peso, e o plasma consegue minimizar esse efeito deletério da micotoxina, melhorando o peso desses animais a níveis comparáveis aos dos animais não desafiados. De maneira nenhuma a gente está aqui propondo concorrer com os adsorventes. Pelo contrário, eles podem ter um efeito sinérgico, né? Porque o plasma ele melhora a função de barreira do intestino, mexendo na saúde do animal. Já os adsorventes eles têm um efeito na matéria-prima, né? Que pode, porventura, estar contaminado. Com respeito a desafios por influenza, né? Um outro trabalho está publicado também, ficou aqui uma falha nossa, a falta da referência, mas se alguém tiver interesse, a gente tem essa publicação para compartilhar, em uma condição de desafio por influenza, desafio proposital, né? Os animais com plasma no alimento tiveram uma tendência de maior peso, né? Uma diferença numérica de 800 gramas a mais em relação ao grupo controle desafiado por influenza, e quando foi adicionado o plasma, um soro bovino na água desses animais, mais o plasma na ração, a gente conseguiu uma diferença significativa de 2 quilos em relação ao grupo controle. Além disso, também houve uma diminuição dos problemas das lesões pulmonares nesses animais com plasma, em comparação com os animais sem plasma. Em termos de úlceras, né, eu trago aqui algumas observações nossas, né. Nesse trabalho, o Dr. Joe Crenshaw ele verificou
que animais tratados com proteínas plasmáticas na água de bebida desses animais, de 6 animais no grupo controle, os 6 seguiram com úlceras ativas 3 dias após o tratamento. Já os animais que receberam o plasma, 5 deles, de 6, já apresentavam cicatrização das úlceras no 3º dia. E a partir daí foi iniciado o uso do plasma como uma ferramenta em baias hospital, baias UTI, baias de recuperação de animais em diferentes lugares, existem diferentes nomes, nomenclatura para esse tipo de baia. E nesse um trabalho de campo aqui conduzido com uma grande integração americana, eles utilizaram o plasma como uma ferramenta aí, coadjuvante, né, aos tratamentos da baia hospital, e observaram uma taxa de sobrevivência de 72%, dos quais quase 30% dos animais acabaram chegando ao abate com peso normal e 43% com peso leve. Um N grande de animais, né, quase 2.000 animais submetidos a esses diferentes, a esse tratamento, né, em diferentes granjas. E a taxa de sobrevivência normal nessas baias hospital, no sistema dessa empresa, ela era somente de 15%, e a gente conseguiu jogar ela para 72%, dos quais, no tratamento normal, só 5 chegavam com peso normal ao abate, 10% leve, e a gente jogou esse número para quase 30% e 40%. Né? Então, pode ser uma ferramenta para ser utilizada também em baias hospital, e muitos dos animais que chegam nas baias hospitais, eles chegam devido a problemas com úlcera, por exemplo. Né? Mudando então agora de assunto, indo olhando um pouquinho, né, só uma introdução para o assunto, depois a gente pode, numa outra oportunidade, detalhar mais esses trabalhos. Eu trago aqui uma meta-análise olhando o impacto, né, ou o plasma como uma ferramenta, né, para redução da dependência de antimicrobianos na creche, né, e eu trago uma meta-análise conduzida pelo professor David Tarragliardone em 2010. Ele avaliou dietas com e sem plasma e com e sem antimicrobianos, né? Então, com antimicrobianos, 110 trabalhos e o plasma melhorou o ganho de peso em 36 gramas e o consumo médio diário de ração em 43 gramas, e a conversão também foi melhorada em 0,02 grama por grama. E quando a dieta não tinha antimicrobianos, em 33 trabalhos publicados e avaliados e comparados nessa meta-análise, houve uma melhora ainda maior em relação às dietas controle, de 41 gramas, uma melhora no consumo de 32 gramas, e um efeito ainda maior na conversão, né? Melhorou ainda mais a conversão. Então, melhora o ganho de peso, melhora a ingestão, melhora a conversão. Né? E os leitões, o impacto disso é maior, obviamente, em dietas sem antimicrobianos. Né? Como uma ferramenta para a redução da dependência de antimicrobianos na terminação, eu vou introduzir o assunto do próximo palestrante, né, o Dr. Bernardo, que vai apresentar um dado ainda inédito, né, tratando desse mesmo assunto. Né? Então, aqui a gente recentemente publicou esse trabalho, conduzido em Minas Gerais, então, avaliando o uso estratégico do plasma em dietas de crescimento e terminação, em substituição a antibióticos promotores de crescimento, na saúde e desempenho de animais criados em condições comerciais aí em Minas Gerais, no Brasil. Dados publicados no último IPVS, que infelizmente não aconteceu, mas a publicação saiu. Né? E a gente observou uma melhora de 4 pontos na conversão para o tratamento com plasma e com menos antimicrobianos, e a receita menos o custo de alimentação foi melhor para os animais do grupo com plasma e com menos antimicrobianos. Né? A íntegra do trabalho está publicado lá no IPVS, se alguém tiver interesse, a gente pode mandar esse trabalho também. Entrando em mais detalhes, num outro trabalho com o mesmo objetivo, também na mesma região lá de Minas Gerais, conduzido numa granja comercial,
né, e publicado na penúltima reunião da ASV em Orlando, lá em 2019. E basicamente o que foi conduzido foi 5 comparações, né, uma olhando com o T1 aqui acompanhando os animais da saída de creche até o abate, olhando o T1 com tratamentos profiláticos sem promotores, T2 tratamentos profiláticos com promotores, o T3 associando o plasma na primeira ração de alojamento, 2%, e sem os promotores nas janelas, o T4 usando o plasma nas janelas em substituição aos promotores, e o T5 nada de antimicrobianos, apenas pulsos de plasma e dando janelas entre esses pulsos de plasma. Todos os tratamentos com ractopamina de 121 dias a 148 dias de idade até o abate dos animais. Né? O T3, que foi o tratamento com aquele só com um pulso de plasma mais a medicação profilática e sem promotores, né? Ele apresentou o melhor ganho de peso, e todos os outros grupos não tiveram muita diferença, né? No ganho de peso. Interessante observar que esse grupo aqui, sem nada de antimicrobiano, só com plasma, ele segurou bem as pontas, né? Ele teve o mesmo desempenho, né? Até uma grama aqui a mais de ganho de peso em relação, bom, igual, né? Ao tratamento com antibiótico profilático e promotores de crescimento. Já a melhor conversão foi obtida no T4, que tinha os profiláticos mais o plasma nas janelas. Já o T5, sem nada, ele teve uma conversão alimentar similar aos dos outros grupos, né, dos outros tratamentos com antimicrobianos. Em termos gerais, usando os preços da época, né, os dois grupos com o T3 e o T5 com plasma, eles tiveram no T3 só aquele primeiro pulso, ele apresentou R$4 por cabeça de melhor rentabilidade, né, de receita menos os custos de alimentação por cabeça, R$4,80 a mais. Se a gente pegar e jogar esses preços, extrapolar esses preços para o final de 2020, com preços elevados do suíno, né, e as commodities não tinham estourado ainda, subido demais os preços, o benefício desse T3 ele chegou a quase R$18 por cabeça e reduziu a dependência aos antimicrobianos, né, em condições comerciais no Brasil. Né? Aqui apenas um exemplo, né, do impacto do plasma, um exemplo visual do plasma. Né? Então, essa baia, a primeira baia com plasma na ração, duas baias hospital, e a baia do lado sem plasma. Quando abre o comedor, os animais têm acesso, mesmo animais de baia hospital, doentes, né, eles têm uma maior atratividade para essa ração com plasma em comparação à ração sem plasma. Então, recomendações. Em condições de desafio, todo o galpão, né, se a gente resolve, sabe que em tal hora, tal galpão, em tal momento, ele tem um desafio, a gente pode tratar o galpão inteiro, né, com 20 gramas por dia, por 10 dias antes do evento sanitário, ou na baia hospital de creche, 20 gramas por dia, por 10 a 14 dias, também na baia hospital de crescimento e terminação, 30 gramas por dia, por 10 a 14 dias. Se for possível umedecer essa ração no momento da abertura do coxo, é interessante, principalmente para baias do hospital. Se puder usar um acidificante aí nessa água para umidificar essa ração é legal. Trabalhar com pH superiores a 4,5 aí, final, é interessante. No alojamento, na terminação, 1 a 2% nos primeiros 14 dias, é interessante também de forma geral, né? Sempre como coadjuvante, né, aos tratamentos convencionais, sob supervisão do veterinário e nutricionista da empresa, né? Isso seriam aplicações top dressing, né, com essas recomendações, se puder formular para atingir esses consumos ainda melhor, né? Dietas de creche, né, como todo mundo mais ou menos trabalha aí,
nas primeiras semanas, sair com pelo menos 5% de plasma. Quanto maior o desafio, dá para aumentar um pouquinho. Quando, na segunda ração, pode trabalhar, manter a mesma inclusão ou começar, se o desafio é baixo, começar diminuindo essa inclusão, para trabalhar aí com pelo menos 200 gramas e podendo ir até 650 gramas. Todavia, esse último dado aí que a gente conduziu com o professor Caio, a gente vê que até 85 gramas gerou 1 quilo a mais na saída de creche, né? Então, logo esses dados estarão disponíveis aí. Mas, via de regra, aí, pelo menos 200 gramas de plasma durante a creche. A gente espera aí pelo menos umas 700, 800 gramas de peso a mais na saída de creche aos 65 dias, quando usa o plasma ali. Só que esse impacto, ele, dependendo da situação sanitária, ele pode chegar até quase 2 quilos, né? Então, como conclusão, o plasma é seguro, é funcional, ajuda os animais e nutricionistas e empresas em situações de distintos estresses, né? E aqui eu vou citar uma grande colega minha, né? Ela, depois de ver alguns dados desse assunto, ela comentou que, sob o ponto de vista de saúde pública, manter ou melhorar o desempenho e permitir a redução na dependência de antimicrobianos é fantástico, né? E eu acho que a gente pode inferir isso do plasma em face aos dados que a gente apresentou aqui. Então, muito obrigado, e a gente fica disponível aí para as perguntas. Eu quero chamar agora o Bernardo Gessin, que é o nosso próximo palestrante. O Bernardo, ele é supervisor técnico de fomento do Pamplona Alimentos e é responsável por coordenar as atividades técnicas para suínos. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado profissional em Produção e Sanidade Animal pelo Instituto Federal Catarinense e MBA em Suinocultura pelo Suinocultura Industrial, pela Didatos, e MBA em Gestão Empresarial pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Tá? Então, a palestra do Bernardo tem como título Avaliação do efeito do plasma sanguíneo em substituição ou associado a antibióticos em leitões na fase de crescimento e terminação. Resultados de dissertação de mestrado do Instituto Federal Catarinense. Então, mais uma vez, eu agradeço, Bernardo, e desejo muito uma obrigado, boa apresentação. Boa tarde a todos, agradecer a presença de todos que estão assistindo essa apresentação. Falar um pouquinho de mim, meu nome é Bernardo Gessin, minha formação é em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no ano de 2007. A partir daí eu comecei as minhas atividades profissionais na Pamplona Alimentos, onde eu estou atualmente. Hoje meu cargo é de supervisão de assistência técnica da parte de fomento, tá? Minha formação profissional, então, a partir dali, tenho um MBA em Suinocultura Industrial, MBA em Gestão Empresarial, e essa aqui, então, é minha dissertação no mestrado profissional de Produção e Sanidade Animal do Instituto Federal Catarinense. Tá? Então, a minha professora orientadora, doutora Fabiana Moreira, né? E o título da minha apresentação, então, hoje é a avaliação do efeito do plasma suíno em substituição ou associado a antibióticos em leitões na fase de crescimento e terminação. Mostrando um pouquinho, então, aqui para mostrar para vocês um pouco da agenda, do que eu vou transcorrer aqui na apresentação. Então, uma breve introdução, contextualização, passando pelos objetivos e a metodologia utilizada para o projeto, passando para os resultados e discussões, e ao final apresentando, então, a conclusão. Na introdução, estamos fazendo uma breve contextualização da importância da cadeia da suinocultura, então, para
para o Brasil e principalmente para os estados do Sul, onde ela tem uma relevância não só econômica, e sim também social sobre a produção, sendo que alguns dos estados do Sul, a maior produção agropecuária, do produto agropecuário mais representativo, está relacionado com a suinocultura. Então, quando nós passamos um pouquinho aqui para a questão da ONU, então, estimativas da ONU, a ONU estima que no mundo, até o ano de 2050, nós vamos ter um acréscimo de 2 bilhões de pessoas. Então, hoje nós estamos no final do ano de 2021, em 29 anos, então nós teremos um crescimento de 2 bilhões na população mundial. Para se ter uma ideia, hoje o mundo tem 8 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de pessoas, e em 29 anos, então, nós teremos um crescimento aproximado de 25%. O que isso representa, então, para a cadeia produtiva de proteína animal? São mais consumidores, são mais pessoas consumindo proteína animal. Portanto, é uma demanda maior. Associado a isso também, nós temos as perspectivas de um rápido desenvolvimento econômico, principalmente em países de baixa e média renda. Então, esses dois, quando nós temos um aumento do desenvolvimento econômico, o primeiro comportamento é a melhoria da alimentação, principalmente puxado pelo consumo de proteína de origem animal. Então, associando esse rápido desenvolvimento econômico ao aumento populacional, nós vamos ter, então, um aumento muito grande do consumo de proteínas de origem animal. Tá? E isso, então, faz com que nós tenhamos que produzir mais e melhor. Tá? A organização a OMS, ela estima, e hoje ela tem uma preocupação muito grande, principalmente com a resistência dos antimicrobianos e se tornando um problema de saúde pública global. Tá? Então, para nós profissionais que estamos inseridos na produção de proteína animal, é uma obrigação nossa gerenciar o uso dessas substâncias antimicrobianas. Por quê? Porque hoje a saúde humana e a saúde animal está muito relacionada. Então, nós temos o dever de reduzir o uso de antimicrobianos, utilizar eles de melhor forma e para que a gente consiga promover uma melhor saúde também humana. Nesse aspecto, a partir do ano de 2000, começou a se veicular a questão do conceito de One Health, tá? Que nada mais é que traduzindo que é o conceito de saúde única, onde a gente não trabalha mais isoladamente apenas a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental, e sim elas estão correlacionadas. Então, quando nós trabalhamos a saúde animal, nós estamos trabalhando também para a melhoria da saúde humana e, consequentemente, também para a saúde ambiental. Trazendo mais para esse lado, então, da inter-relação da saúde humana com a saúde animal, tenho aqui algumas estimativas realizadas pela OIE, que 60% das doenças infecciosas que acometem humanos, elas têm origem dos animais. Tá? Até 75% das doenças infecciosas emergentes em humanos, elas têm origem animal. Então, aqui exemplificando o ebola, o HIV e a influenza, e mais recentemente o SARS-CoV-19, que provavelmente teve origem em animais e acomete os humanos. Continuando as estimativas aqui da OIE, ela estima que a cada ano surjam 5 novas doenças humanas, tá? E que dentro dessas 5, 3 têm origem dos animais. E, por último, e não menos importante, que 80% hoje dos agentes com potencial bioterrorista, eles são patógenos zoonóticos. Tá? Então, passando um pouquinho mais voltando para a parte do uso de antimicrobianos e seguindo nessa balada da OIE, a OIE, no ano de 2020, ela publicou o 4º relatório anual sobre os agentes antimicrobianos destinados para o uso animal. O que ela fez? Ela compilou os dados do ano de 2016 de 153 países do mundo, onde ela compilou o uso dos antimicrobianos como promotor ou como terapêutico e seu uso em animais. E criou um conceito de biomassa animal, que nada mais é
que é calculado pela toda a quantidade de antimicrobianos utilizados nos animais e dividido pela quantidade de quilogramas abatidos de proteína animal sobre o sistema de inspeção oficial. Então, o que isso traz? Isso traz uma métrica que traz a quantidade de miligramas de antimicrobianos utilizados para se produzir 1 quilo de proteína animal. Ao final, então, desse compilado, a OIE, ela dividiu geograficamente, utilizando principalmente as questões aqui continentais, então dividiu por África, Américas, Ásia e Oceania e Europa, né? E utilizou então essa métrica aqui da miligramagem por quilo. Quando nós avaliamos um pouquinho mais a fundo, alguns continentes aqui nós temos algumas particularidades. Por exemplo, a África, pela dificuldade pelo acesso a essas moléculas antimicrobianas, e ao continente asiático, que o continente asiático ele tem uma particularidade cultural, que é uma quantidade muito grande de animais abatidos, como é que posso dizer, não sobre um sistema de inspeção oficial. Então, a métrica que foi utilizada aqui contabilizou os antimicrobianos utilizados, porém nós não tivemos toda o abate sobre o sistema de inspeção oficial. Então, nós vamos desconsiderar aqui para a continuação da apresentação. Então, mantemos aqui as Américas e o continente europeu. E ao se comparar os dois, então nós percebemos que nós, como continente americano, nós temos uma utilização de antimicrobianos praticamente o dobro do utilizado no continente europeu. Então, nós vimos que sim, é possível nós, como continente americano, como profissionais, nós reduzirmos, então, a utilização dos antimicrobianos. Porém, a forma disso acontecer não pode ser simplesmente nós chegarmos e dissermos assim, baixarmos uma lei e nós não podemos mais utilizar antimicrobianos. Não, nós temos que ter, então, aprimoramentos, principalmente nas questões de medidas de biossegurança, manejo, nutrição, sanidade, bem-estar animal, né? Nós irmos aprimorando, irmos reduzindo essa utilização, utilizando com mais assertividade, né? Para que nós conseguimos chegar a níveis bem baixos de utilização de antimicrobianos. E com base, então, nesses pilares, principalmente da questão de sanidade e nutrição, nós trazemos aqui no projeto uma proposta do uso do plasma sanguíneo seco, tá? Que ele é tratado como SDP. A partir de agora, eu também vou utilizar o SDP como sinônimo de plasma. E como bem tratado, foi o Rangel, na palestra anterior, ele trouxe muito dessa questão, então, do uso do plasma. Hoje ele é um consenso, né, na fase de maternidade, nas fases iniciais de creche, porém, na fase de crescimento e terminação, a gente ainda possui dados escassos. Então, por isso da realização, então, desse projeto, que o objetivo dele é avaliar o efeito do plasma sanguíneo como ingrediente em rações, em substituição associado aos cursos estratégicos de antibióticos em leitões na fase de crescimento e terminação, seus efeitos sobre os índices zootécnicos sanitários em condições comerciais, então, em condições comerciais brasileiras, né? Então, vamos trazer agora um pouquinho da metodologia. Então, esse experimento, então, ele passou pela aprovação no Comitê de Ética de Usos de Animais, foi utilizada uma unidade de crescimento e terminação dedicada para pesquisa, desenvolvimento e inovação na cidade de Presidente Getúlio, no estado de Santa Catarina. Os tratamentos, nós utilizamos 4 tratamentos dentro do projeto. Então, o T1, que foi denominado como controle negativo, foi utilizado, então, ração sem adição de antibióticos, impulsos estratégicos ou plasma. O T2 foi um controle positivo, então, utilização de ração com adição de antibióticos e impulsos estratégicos, que esse é o padrão utilizado pela empresa.
O controle, o T3, que nada mais é que o controle positivo, então os pulsos, adição de pulsos de antibióticos estratégicos, mais pulsos de plasma, e o T4, que foi a inclusão de apenas pulsos de plasma, sem a presença, então, dos pulsos de antimicrobianos. Quando nós, então, entramos um pouquinho na metodologia, na parte de distribuição dos animais, os animais foram distribuídos por peso, tá? Por sexo, então, fêmea e macho monocastrado. Eles foram utilizados 56 baias, sendo 26 leitões por cada baia. Então, aqui abaixo eu tenho um croquis, exemplificando a unidade experimental, que possui 2 pavilhões, e por cores aqui nós temos a distribuição dos tratamentos. Então, aqui eu entro um pouquinho mais na questão dos tratamentos. Então, nós temos agora em azul a questão do tratamento T1, quando foi citado anteriormente, ao controle negativo, tá? Lembrando que hoje, nesse projeto, foi utilizado, então, 7 fases de ração, que é o protocolo padrão da empresa, tá? Então, nenhuma dessas 7 rações teve inclusão de antimicrobianos ou plasma. O T2, então, que é o controle positivo, onde, então, nós verificamos 3 pulsos estratégicos de antibióticos. O T3, então, que é o pulso, o controle positivo mais os pulsos de plasma. Então, ele teve os mesmos 3 pulsos de antibióticos nas mesmas fases e inclusão de 3 pulsos de plasma. Então, esses pulsos de plasma, eles foram utilizados conforme orientação da empresa fornecedora, e o T4, o tratamento 4, onde nós temos apenas os pulsos de plasma. Nós tivemos, então, a divisão desse experimento, então, com a realização de pesagens, tá? Pesagens, então, controle todo do consumo de ração e as pesagens, então, nós dividimos ele em 5 períodos. Então, o período 1 do alojamento a 40 dias, o período 2 de 41 a 70 dias, o 3 de 71 a 84, o 4 de 85 até o dia do abate dos animais, e um 5º período que vai do alojamento ao abate. E esses períodos vão ser os períodos que nós vamos tratar, então, os resultados ali na frente, tá? Nós vamos ter esses mesmos 5 períodos sendo divididos nos resultados. Então, aqui passando rapidinho, o produto plasma utilizado, ele foi o AP920, produto comercial da empresa PC, ele é um plasma bovino, e ele foi incluído dentro da fábrica de rações da empresa, acompanhados todas as cargas por minha fabricação e pela equipe de qualidade. O transporte foi realizado através de caminhões segregados e acompanhados pela equipe de qualidade da fábrica de ração. Na nossa unidade experimental, nós tínhamos silos específicos para cada tratamento. E o que foi, então, avaliado? Nós fizemos a avaliação de parâmetros zootécnicos, então, consumo de ração, conversão, ganho de peso diário, taxa de mortalidade, e nós também fizemos a avaliação de parâmetros sanitários, tá? Dividido entre ante-mortem e pós-mortem. No ante-mortem, então, nós fizemos a contagem de tosse e espirro, o score de consistência de fezes e a questão de intervenções medicamentosas. Para a questão no pós-mortem, então, foi realizado dentro da planta frigorífica, no último dia, então, nos 122 dias de experimento, tá? Foram coletados, então, órgãos de 56 animais, sendo 14 animais por tratamento, 7 machos e 7 fêmeas, e foram avaliados, então, score de úlcera gástrica, índice de pneumonia e tipificação de carcaça, que é o padrão da empresa. Então, todos os experimentos que entram dentro da indústria, da nossa indústria, eles são avaliados pelo sistema de tipificação de carcaça para avaliar se algum tratamento tem influência sobre os indicadores, então, de tipificação. Então, agora, nós coletamos todos os dados, então, dentro da unidade experimental, fomos para a indústria, coletamos os outros dados dentro da indústria, compilamos os dois e, então, realizamos a questão da análise estatística.
Então, vamos passar um pouquinho, então, já aqui eu vou apresentar os resultados e já vou discuti-los juntamente. Então, o primeiro indicador, então, aqui que nós falamos é sobre a distribuição das categorias dos leitões. Então, nós vimos aqui que não houve diferença entre os tratamentos. Lembro que os leitões, eles foram divididos por baia em pesos leves, médios e pesados e foram alojados dentro de uma mesma baia. E ao verificar, então, que não houve diferença significativa entre os tratamentos por peso de entrada. Estou mostrando aqui que deu tudo fluiu corretamente, nós podemos seguir com o experimento. Então, quando nós passamos aqui para a fase, então, de parâmetros zootécnicos, nós iniciamos então, pelo consumo de ração. O consumo de ração, então, nós temos os 4 tratamentos e nós temos aqui os 5 períodos de avaliação que nós tratamos anteriormente. Então, iniciando aqui a questão do consumo, o que foi verificado? Que houve uma diferença de consumo no terceiro período, então, dos 71 a 84 dias, e ele, então, o que houve? No tratamento controle positivo, que utilizou pulsos estratégicos de antibióticos, o consumo foi superior aos demais tratamentos. Porém, quando nós avaliamos no experimento do alojamento até o abate, esse consumo se diluiu e não houve diferença significativa entre os tratamentos para o consumo de rações. Nesse indicador, nós imaginávamos, com base na literatura, que tivesse um aumento do consumo de ração nos tratamentos que tiveram a inclusão do plasma. Tá? Então, o tratamento T3 e T4, devido na literatura citar que ele tem uma maior palatabilidade e alguns trabalhos demonstrarem que afetaram o consumo. Porém, não foi o que nós encontramos aqui no nosso projeto. Quando nós passamos para o indicador, então, de ganho de peso, nós verificamos, então, que novamente houve diferença significativa, dos 41 aos 70 dias, tá? Aqui, nesse caso, então, o tratamento T3, que é a associação dos pulsos estratégicos de antimicrobianos mais plasma, ele foi significativamente diferente do tratamento controle negativo, então apresentando um ganho de peso maior que o tratamento controle negativo. E no período total, então, do alojamento até o abate dos animais, nós verificamos, então, que o tratamento T2, que é o uso apenas de pulsos estratégicos de antimicrobianos, e o T3, que é a associação dos pulsos de antimicrobianos estratégicos com o plasma, ele também apresenta um ganho de peso superior ao tratamento controle. E quando nós avaliamos, então, apenas o T4, uso apenas do plasma, ele não se diferenciou dos demais tratamentos. Passando, então, aqui para o indicador de ganho de peso diário dos leitões, novamente, nós tivemos a diferença nos 41 aos 70 dias, novamente, o tratamento T3, associação de antimicrobianos e plasma, apresentou a diferença significativa em relação ao tratamento controle negativo, e ao final, novamente, o tratamento T2 e o tratamento T3, eles foram superiores agora aos demais tratamentos, ao tratamento T1 e ao tratamento T4. Quando vamos, então, aqui para a questão de conversão alimentar, nós não identificamos diferenças significativas entre os tratamentos, nem nos períodos, tá? E isso aqui, ela está relacionado principalmente porque a conversão ela é afetada diretamente pela razão do consumo total de ração, que nós já verificamos que no nosso experimento não houve diferença entre os tratamentos para consumo, e o ganho de peso. Como nós vimos no slide anterior, o ganho de peso ele foi muito
não foi suficiente a diferença no ganho de peso para os tratamentos T2 e T3, e que nesse não conseguiu interferir, então, no dado de conversão alimentar. Para o dado, então, de mortalidade de leitões, nós novamente não identificamos diferenças significativas entre os tratamentos para mortalidade, nem nos 5 períodos. Tá? Então, isso aqui também foi um resultado encontrado por Moraes, tá? E segundo a literatura, quando os suínos eles são alojados em condições um pouco mais precárias de condições ambientais, de manejo, de sanidade, mais o uso de substâncias que melhoram a sanidade, que são o caso dos antimicrobianos e no caso que nós estamos testando o plasma, mais eles conseguem ser evidenciados. Então, nós podemos dizer, basicamente, que essa questão da mortalidade, ela não ter sido influenciada pelos tratamentos, ela está mais atribuída às boas condições ambientais que nós tivemos na unidade experimental. O que quer dizer essa condição ambiental? É uma boa qualidade de ração, boa desinfecção das instalações e equipamentos e manejos adequados, manejos padronizados. E também é sugerido que, devido foi realizado o delineamento experimental, foi sorteado as baias, foi tudo feito correto, de acordo com a estatística. Porém, dentro de um pavilhão, nós temos a presença dos 4 tratamentos. E alguns deles possuíam um uso de substâncias promotoras, melhoradoras de sanidade. Então, isso pode ter ocasionado uma redução da pressão de infecção do pavilhão e fazendo com que interferisse em tratamentos. Quando nós passamos, então, para os parâmetros zootécnicos, aqui na parte mais voltada para a sanidade, dos parâmetros sanitários, nós temos, então, a questão do número de animais medicados. Nós verificamos, então, que houve diferença dos tratamentos sobre, então, o número de animais medicados, então, do 0 aos 40 dias, de 41 a 70 dias, e o acumulado dos 70 dias, e que o tratamento T2, então, que nada mais é do que a utilização de pulsos de antimicrobianos estratégicos, né? Ele se diferenciou novamente do controle negativo. Não houve diferença entre a associação de plasma e antimicrobiano e só o uso de plasma no número de animais medicados. Portanto, a utilização do plasma não diferiu do tratamento apenas com o uso de antimicrobianos. Tá? Quando nós passamos, então, para o número de medicações injetadas, aí sim, aqui nós tivemos, então, diferenças no período de 0 a 40 dias, que também interferiu no total, no período de 0 a 70 dias, onde o tratamento T2, com o uso apenas de antimicrobianos e impulsos estratégicos, ele se diferiu do tratamento controle negativo e se diferiu do tratamento com plasma. Mas isso a gente já imaginava que ocorreria, porque o uso do antimicrobiano na veterinária, ele é utilizado para a prevenção de propagação de doenças infecciosas e também de melhoria da eficácia da produção animal, sendo que ele é tratado, né, como um fármaco vital e essencial, tá? E ele dificilmente pode ser substituído. Quando nós seguimos aqui para o score, então, de fezes, nós verificamos que não houve diferença significativa para o score de fezes entre os 4 tratamentos. Tá? Porém, quando nós realizamos a avaliação estatística, através da regressão logística, nós verificamos, então, que a semana 1, ela apresentou 17 vezes mais chance de apresentar diarreia nos scores 1 e 2 do que a semana 17, que a segunda semana de alojamento apresentou 25 vezes mais chance de apresentar diarreias em score 1 ou 2 do que a semana 17,
e que, ao passar das semanas dentro do experimento, o score, a presença de diarreia, ela foi se reduzindo. Isso aqui, ela está relacionada principalmente pelo desafio inicial que ocorreu nesse experimento, que foi identificado, isolado como um desafio por coli, tá? E na patogenia dela, ela acomete principalmente os lotes em fase inicial. Tá? Então, isso corrobora com o encontrado na regressão logística e na redução, então, com o passar das semanas, nos índices de diarreia. Quando nós vamos para o score de úlcera gástrica, novamente não vimos diferenças significativas, tá? Porém, nós encontramos uma diferença significativa para o gênero, onde os machos apresentaram 7 vezes mais chances de apresentarem úlceras gástricas, scores de úlcera de 1 a 4 em relação às fêmeas. Isso está mais relacionado principalmente à questão da restrição alimentar realizada na fase final desses animais, que predispõe, então, pode desencadear o aparecimento de úlceras gástricas. Então, quando nós passamos aqui, então, para o peso de carcaça, nós verificamos, então, que houve diferença significativa, novamente, no tratamento T2, da utilização de antimicrobianos, impulsos estratégicos, em relação ao peso de carcaça do controle negativo e do tratamento T4. Tá? Então, isso aqui explica-se em virtude de que no tratamento T2 nós tivemos o uso de antimicrobianos, e essas moléculas já têm característica de atuar na redução da quantidade de micro-organismos produtores de toxinas e que ficam aderidos ao epitélio intestinal. Então, quando nós temos a redução desses micro-organismos, ocorre também a diminuição da parede intestinal, que faz com que o intestino e os órgãos dos animais que fazem uso de antimicrobianos, eles fiquem mais leves. Então, a relação do peso de carcaça, ela fica a maior. Quando nós vamos, então, para a tipificação, que é um padrão da empresa, na questão de carne, porcentagem de carne e carne magra, nós não identificamos diferenças significativas. E passando, então, para o último dado, que são as questões de custo, nós vamos trabalhar aqui nesse slide 5 indicadores de custo: o custo com ração por suíno, custo com ração por quilo de suíno e o custo com medicamentos injetáveis por quilo de suíno não apresentaram diferenças significativas. Porém, nós encontramos diferenças significativas, sim, no custo por injetáveis por suíno, tá? Onde nós verificamos que o tratamento T2, que utiliza, então, os custos estratégicos de antimicrobianos via ração, ele apresentou um custo menor, que já era esperado, devido nós termos visto o número de animais medicados nos slides anteriores, e também por ele já consumir os antimicrobianos dentro da fase de ração. E quando nós avaliamos, então, o custo total de produção, que esse, então, é o principal indicador de viabilidade econômica, nós verificamos, então, que o tratamento T1, controle negativo, foi o que apresentou o menor custo de produção. O tratamento T3, que foi a associação de antimicrobianos estratégicos, impulsos estratégicos mais plasma, foi o tratamento mais caro por quilo, e que o tratamento T2, utilização apenas de antimicrobianos, e o tratamento T4, utilizando apenas plasma, eles tiveram o mesmo custo. Então, isso demonstrou que sim, que o plasma ele é uma alternativa, né, economicamente viável para a substituição dos antimicrobianos, né, na fase de crescimento e terminação. Esses dados também já tinham sido identificados, encontrados por Lima em 2019 e pelo Rangel no trabalho do ano passado. Então, passando por uma breve conclusão, gente, já que também o tempo aqui da apresentação ele está encerrando, fazer apenas, então, umas conclusões rápidas. Então, em relação ao uso
do tratamento T3, que é a associação de antimicrobianos e plasma, ele apresentou um efeito positivo na questão de ganho de peso e na ganho de peso diário. Quando nós utilizamos o tratamento T2, apenas o uso de antimicrobianos, ele teve um efeito de um aumento do consumo de ração no período de 71 a 84 dias, porém não influenciou a conversão alimentar. Quando nós utilizamos apenas o pulso, então, de plasma, nós tivemos, sim, os maiores números de medicações injetadas, porém, ao final, na taxa de mortalidade, ele não interferiu, tá? Então, mostrando que tivemos, sim, um número maior de medicações injetadas, porém, não tivemos interferências na mortalidade. E que, quanto aos custos de produção, nós tivemos, então, a não diferenciação do custo de produção utilizando apenas antimicrobianos, impulsos estratégicos ou apenas o plasma. Então, com todos esses dados que foram mostrados, nós podemos concluir que sim, de acordo com aquele slide inicial que eu mostrei para vocês, sobre a questão de saúde única, com base nos resultados desse estudo, sim, nós podemos reduzir as doses de uso de antimicrobianos, podemos combater a resistência bacteriana e podemos fortalecer e manter a questão da saúde única, então da saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. E por fim, então, com o resultado, com a conclusão da viabilidade econômica, que o plasma é sim uma alternativa viável à retirada de medicamentos na retirada ou na redução, né, do uso de medicamentos na fase de crescimento e terminação. E eu termino por aqui e agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição. Aqui abaixo desse slide tem os meus contatos, o contato celular e WhatsApp e o contato meu e-mail particular. Tá? Muito obrigado. E, pessoal, agora a gente passa para a sessão de perguntas, né? Então, a gente está aberto para as perguntas. Quem tiver ficado com alguma dúvida, quiser tirar essas dúvidas com os palestrantes, a gente está aberto para isso. E só um esclarecimento também, pessoal. O Dr. Tim Gussens, em função do horário e dele residir na Europa, ele não pôde estar aqui com a gente para tirar as dúvidas, mas o Dr. Vanderlei vai permanecer e pode responder sobre todos os questionamentos a respeito da primeira palestra. Exato, professor Urbano, até agradeço o comentário, né? O Dr. Tim teve aí toda a questão pessoal, né? Estamos ainda confusos de 5 horas ou mais, né? E queira ou não, e ainda nessa época de agosto, é uma época bem de férias na Europa, o pessoal acaba se ausentando e tudo mais, mas fiquem à vontade, pessoal. Estou aqui apto aqui para tirar essas dúvidas também da parte do Tim Gussens. Sim, perfeitamente. E Vanderlei, até já aproveitando, iniciando as perguntas, um dos pontos que a gente observa bastante hoje em dia na avaliação de qualquer produto que possa substituir antimicrobianos são os possíveis efeitos sobre a população microbiana, né? Ainda mais pelo fato de hoje em dia também está muito mais fácil a gente conseguir avaliar tudo isso, né? Eu vi que vocês mostraram alguns resultados do butirato protegido sobre micro-organismos. Eu queria pedir para você voltar um pouquinho nesse tema, aprofundar um pouquinho para a gente. Eu acho super interessante, obrigado para os ouvintes, quem fez a pergunta, né, professor? Realmente, eu acho que quando se pensa em butirato, acho que é inevitável não pensar na microbiota.
O butirato faz parte do metabolismo da microbiota, então é uma das principais substâncias produzidas hoje pelas bactérias comensais, e ela faz diversos tipos de controle endógeno, né? Naturalmente, o butirato ele é produzido dentro do lúmen intestinal por essas bactérias. Ele faz parte do metabolismo, diferentes tipos de metabolismo, tem vários receptores intestinais que contêm essa capacidade de se ligar a esse butirato. Então, essa relação ela é muito estreita, né? A gente vê algumas coisas muito interessantes, principalmente no início da idade dos animais. Então, por exemplo, vamos pensar em frango de corte, não vamos extrapolar muito para outras espécies, mas pensando num frango de corte, numa pintainha, numa matrizinha, que está aí entre 1 e 21 dias, naquela etapa de desenvolvimento entérico, desenvolvimento imunológico, e já foi muito bem estudado, muito bem identificado que os níveis de butirato nessas idades são muito baixos, na verdade são 0. Né? A microbiota ainda não se desenvolveu com essas bactérias que produzem, principalmente esses Lactoclostridiums, esses ruminococos, que são bactérias que são produtoras de ácido láctico de cadeia curta, diversos eles, né? Mas principalmente o butirato, que tem função metabólica, né? Que eu acho que esse que é a grande sacada, né? Então, vir com uma fonte exógena, ela é importante nessa fase inicial da vida, e manter isso durante um período também acaba sendo importante para regular e você ter essa modulação, né? Hoje ainda é um pouco complexo, né? Porém é uma realidade, então existem já ferramentas já que fazem aí, você dividir em alguns clusters de identificação microbiana para você saber, de uma maneira pelo menos mais geral, quais são os principais grupos ali que estão envolvidos dentro da utilização do butirato, em crescimento e diminuição. Aquele trabalho mostrado ali, ele mostra especificamente algumas diferenças com alguns tipos, né, de butirato que são utilizados, né? Eu acho que hoje o SECO, ele é o grande detentor aí, o grande... do SECO que sai a grande maioria aí, ou modula basicamente toda a microbiota intestinal. Então, se você consegue levar até o SECO esse tipo de molécula, você acaba fazendo com que o butirato tenha essa retroalimentação e faça essa modulação de uma maneira positiva. A gente viu em alguns outros trabalhos nossos próprios, né, até uma relação entre alguns grupos de lactobacilos, alguns grupos, como comentei, de ruminococos, de lactoclostridiums, diminuindo algumas outras bactérias que, né, aparentemente tem uma função aí um pouco mais negativa dentro do complexo, né? Mas o que mais tem que se destacar é a questão da diversidade, da riqueza dessas microbiotas. Eu acho que quando a gente mostrou aquela imagem, especificou alguns clusters, mas quando a gente vê a imagem que estava acima ali, com os diferentes tipos de formações de microbiota, então você vê clusters diferentes, você vê, na verdade, grupos diferentes formando quando está com controle, quando tem o butirato, quando tem uma outra fonte de butirato, e a gente vê que a questão da diversidade, do deslocamento das populações, ela é muito importante. E é isso que está correlacionado com a questão da performance, né? Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir na análise da microbiota, quando a gente pensa nesse grupo de aditivos, né? É tentar entender como que você modifica essa questão de diversidade, de riqueza da microbiota e como metabolicamente essa microbiota está sendo atuante, né? Quanto que se produz realmente de substâncias ativas que vão mudar algum aspecto ali, né? Sem falar toda essa relação, acho que, de uma certa forma, essa questão da imunomodulação, a gente viu os trabalhos com o plasma, que são super interessantes, né? Essa questão imunomodulatória, como que se intensifica isso. Eu acho que a gente cada vez mais vai ter que juntar aí os sistemas para que tudo se encaixe melhor. Então, microbiota, sistema imune,
são outros sistemas, tipo o sistema nervoso entérico. Então, quando entra nessa toada, aí que a gente vai começar a se complicar as nossas discussões, mas uma complicação para o bem, né? Eu acho que é isso que tem que se levar. Muito bom, Nelly. E só aproveitando o ensejo, né, o final da sua resposta. Então, você acha que é possível acreditar os efeitos positivos do uso desse tipo de aditivo no desempenho dos animais, principalmente pela modulação da microbiota e passando por um aumento de diversidade, de riqueza da microbiota, principalmente? É possível afirmar? O que o mecanismo do butirato nos traz, ele tem um histórico de ter uma capacidade energética, entre aspas, porém ela é muito mais intracelular. Então, ela traz esse potencial energético, né, mais relacionado a algumas funções mitocondriais dos enterócitos, por exemplo, que proporcionam uma melhor reptilização, né? Isso é fato, isso acontece. Porém, a gente não pode colocar como sendo uma substância que dá energia, pode-se dizer assim, hepaticamente, ou qualquer outro caminho como esse, simplesmente como responsável pelas diferenças zootécnicas que se encontra com o uso, né, de uma substância como essa. A questão da microbiota e a questão imune, e aí o que vem primeiro, que é a grande, né, que é complicado a gente afirmar, mas o que é ativado primeiro, se é o sistema imune, se é a microbiota, porque está intimamente ligado, né? Por exemplo, tem o receptor de proteína G, que o butirato liga e o enterócito produz mais ou menos IL-18 dentro da cascata inflamatória e ativa outros mecanismos regulatórios e tal. Isso é colocado para o butirato também. Eu acho que é esse balanço, viu, professor? Acho que a gente tem que colocar, sim, a microbiota está envolvida, acho que o desempenho, ele está envolvido nessa questão da microbiota, desse controle imunológico, porque você acaba tendo menos custo inflamatório quando você está bem controlado isso, e, consequentemente, você acaba proporcionando essa utilização energética para o desempenho, né? Teve até um quadro do Rangel que foi bem interessante nisso, né, que mostra esse deslocamento, né, para o crescimento, que é o que o animal precisa. Então, você tem que diminuir essas respostas desafiadoras, né, o máximo possível, desnecessárias, eu posso dizer, né, respostas desnecessárias para o animal. Muito bem, bacana. E aproveitando o ensejo e passando para algumas perguntas aqui sobre as apresentações do plasma, né? E pegando esse ponto de ser um ingrediente que, além de ter um perfil de aminoácidos muito bom para suínos e aves, de ter as proteínas funcionais. E uma dúvida que chegou aqui, no início da sua apresentação, Rangel, foi mostrado todo o processo de produção do plasma, evidenciando que é muito seguro do ponto de vista sanitário e tudo mais. Mas a pergunta que chegou foi, esses processos, eles não existe o risco de alguma forma promoverem a perda de estrutura dessas proteínas funcionais e diminuir um pouco a resposta esperada, ou há avaliações que mostram que isso não acontece? Muito boa pergunta, né? Então, obrigado aí, parabéns ao CBNA e aos apresentadores e ao Urbano pela moderação. Muito obrigado, Urbano, aí, por te dispor a isso, né? Trabalhando em prol do CBNA, né? Mas boa pergunta, é uma pergunta que a gente recebe bastante, e eu imagino que sim, sem dúvida algum dano, a gente tem perdas no processo, sem dúvida, em relação à matéria-prima original, né? Porém, a gente é obrigado a impor biossegurança no produto, né? A gente está manipulando uma matéria-prima biológica, um sangue, né? Um material biológico, e a gente precisa
impor biosseguridade a ele, né? Muito embora a matéria-prima que a gente recebe, ela é somente coletada em frigoríficos grandes, com inspeção federal, e a grande maioria deles exportadores, seja de carne bovina ou carne suína. A coleta é de animais que passaram pelo exame antemortem, e são considerados aptos para abate para o consumo humano, como eu coloquei. Mesmo assim, a gente tem que secar o produto também, né? Então não tem jeito. Porém, os dados que a gente apresentou, mesmo os dados do Bernardo, eles ilustram que o produto sim segue sendo funcional, né? E talvez a melhor resposta para a pergunta é que quando a gente analisa o plasma acabado, já pronto para comercialização, a gente consegue encontrar imunoglobulinas ativas, né? No caso de produto bovino, IgG bovina, no caso de produto suíno, IgG suína, por exemplo, né? O plasma ele não é composto somente por imunoglobulinas, mas por diferentes frações. Então, tem lisozima, tem isoleucina, isoleucina tem também, mas fator de crescimento, transferrina, lisozimas, e por aí vai. Então, são mais de 2.500 componentes. Só que a gente consegue analisar mais ou menos bem as imunoglobulinas, que são anticorpos, né? Então, um componente bastante funcional. E, recentemente, a gente fez algumas análises do produto de várias fábricas, né, nossas no Brasil, e a gente encontrou uma concentração de imunoglobulinas superior a 20%, né? O que demonstra que o produto, sim, ele é bastante funcional ainda, né? E o teste de imunoglobulina, para a gente ver a concentração, ele é uma radioimunodifusão, e para ele correr no gel, ela precisa ter alguma fração ativa ainda, né? Então, só que esse é um teste complicado de fazer. O que a gente viu ao longo de diversos trabalhos foi que existe uma correlação direta entre a concentração de imunoglobulinas no produto em pó com a solubilidade do plasma. Então, existe um teste que, inclusive, a gente validou com alguns laboratórios, com um laboratório comercial de análise de alimentos em São Paulo, e que ele testa a solubilidade. Quanto mais solúvel é o produto, isso está diretamente relacionado com a concentração de imunoglobulinas. Então, é um teste relativamente barato, simples de fazer, e a gente recomenda, se alguém quer testar a funcionalidade do plasma indiretamente, é ver se esse produto é solúvel. O objetivo é ter uma solubilidade superior a 88%, para o produto ser efetivo, né, como um padrão. Geralmente, a gente consegue números superiores a 95% nas nossas fábricas. Então, eu acho que isso responde a pergunta, que foi uma boa pergunta, né? Não, com certeza, né? E eu acho que os próprios resultados, né, principalmente os resultados obtidos com no campo, né, imune e tudo mais, né, eles bacanas. Comprovam que o produto segue sendo funcional. Sim, com certeza. Bom, continuando, uma outra dúvida que chegou para a gente aqui, com relação à apresentação do Bernardo, primeiro um comentário, né, que o trabalho em si foi bastante interessante, né? Acho que esses trabalhos que envolvem produção a campo e um número bem grande de animais são bem interessantes e difíceis de serem feitos, né? Não é fácil controlar, né, tantos animais assim. E aí, 2 pontos em relação ao experimento em si. Você mostrou, Bernardo, que vocês utilizaram 7 dietas nesse período de crescimento e terminação. As diferenças entre as dietas eram em relação à composição nutricional, ao atendimento das exigências dos animais, ou existia algum outro ponto? E depois só mais uma pergunta aqui, que foi uma curiosidade. Como que era feita a pesagem de todos esses animais aí? Você trabalhou com um número enorme de animais, né?
Ótima pergunta. Na questão, quantas questões ali, nós utilizamos o padrão, nós tentamos realizar o experimento de uma forma mais real possível, que pudesse ser comparável às nossas unidades convencionais de crescimento e terminação, até porque para que a gente possa replicar os dados, os resultados obtidos dentro da nossa unidade experimental para o campo. Então, nós utilizamos sete rações, são o protocolo tradicional da empresa, tá? Sendo que, dentre os 4 tratamentos, todas as rações, elas são isonutricionais e isoenergéticas, então elas possuem os mesmos níveis, tá? Mesmo nas rações que foram incluídos o plasma, ele foi utilizado a matriz dele e foi corrigido, então todas elas possuíam mesmos índices nutricionais. Tá? Então, a ração crescimento 1 para o tratamento era a mesma para o tratamento 1, T2, T3, T4 e assim consecutivamente. Quanto à questão da execução do experimento, dentro da empresa hoje existe um dos pilares mesmo é a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós temos propriedades dedicadas para a parte de testagem, de experimentações. E, então, nós já temos equipe desenvolvida, possuímos equipe de pesagem que nos auxilia, então foram pesados todos os animais, tá? Esses animais foram pesados no alojamento, aos 40 dias, nós tivemos 5 pesagens durante todo o experimento. As rações eram pesadas também, o produtor é específico, possui mão de obra qualificada para essa realização, tá? Então, lá nós temos balanças, nós temos toda uma estrutura diferenciada na parte externa, né, para a realização da experimentação. Realmente é um desafio você passar o dia inteiro pesando os animais quando você pega um dia de pesagem, mas ela traz ótimos resultados e, como tu falou, o volume é grande de dados, a gente consegue extrair informações através da estatística bem assertivos, tá? E as pesagens individuais, né, Bernardo? A pesagem individual, então, a condução dos animais. O difícil mesmo na prática são as primeiras, depois o animal já até aprende mais ou menos o caminho que ele tem que percorrer até a balança, né? Na última mesmo, praticamente, ele vai sozinho. Não, bacana. E uma pergunta que chegou aqui e até relacionando com o nosso próximo evento do CBNA, que vai acontecer em novembro, né? A boa parte dos trabalhos que todos vocês mostraram, tanto o Vanderlei quanto o Rangel e o Bernardo, fizeram comparações do uso, seja do butirato ou do plasma, com dietas contendo antibióticos. Tá? Os antibióticos eles já foram proibidos há um bom tempo na Europa, estão cada vez mais sendo proibidos na América do Norte, Central, na América do Sul, e é muito provável que daqui a algum tempo sejam também totalmente proibidos aqui. E agora a gente está na iminência da proibição do óxido de zinco. Tá? E aí eu queria ver a visão de vocês. Como que os produtos que vocês trataram aqui hoje poderiam auxiliar nesse novo cenário? E até aproveitando, né, isso é algo que a gente pretende abordar e aprofundar no nosso próximo evento em novembro. Vou eu ou vai tu, Vanderlei, primeiro? Eu vou, acho que rapidamente, Angel. Acho que da minha parte aqui, eu acho que eu posso falar em nome da DCEU, a gente já está de olho nesse tipo de movimentação já há algum tempo, né? E a gente percebe que isso vai chegar. Era na verdade, era uma ação que parecia estar longe, né? Quando isso foi anunciado, e de repente veio um monte de eventos, de coisas, pandemia, e aí pronto, chegou já o dia de se tirar óxido de zinco, né? Vai ser desafiador,
acho que principalmente para a produção de suínos. Eu não sei exatamente se estamos preparados ainda 100% para esse tipo de situação de retirada completa. Na avicultura, eu acho que o processo já está bem encaminhado. Os produtos eles vêm sendo testados e vêm apresentando resultados bem promissores. Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho, eu acho que a gente vai ter que pensar bastante na sinergia de diferentes produtos. Eu acho que quando a questão de saúde intestinal envolve aí com problemas respiratórios e com outras questões, a gente vai ter que pensar, sim, uso estratégico de substâncias como diferentes tipos de ácidos orgânicos, diferentes tipos de probióticos, até mesmo, né, o que foi o tema, o nosso butirato aqui, específico, pontual, para situações, para sítios específicos. E eu passo a bola agora para o Rangel. Acho que o plasma vai entrar também como uma estratégia muito interessante para isso, mas eu fico ainda com o pé atrás, sabe? Eu acho que o mercado, em algumas situações, não sei como o europeu está lidando com isso agora, pelo que eu escuto, não muito bem, né? Eles vão ter o desafio e vai se aumentar novamente a questão dos tratamentos, né? Acho que isso que se preocupa muito, né? Acho que a questão da resistência antimicrobiana tem que estar bem atento a isso agora nesse momento de retirada. Mas eu acredito muito que os produtos que estão chegando, eles vão, quando bem aplicados da maneira correta, seguindo as instruções, né, dos fabricantes, de quem está, sabe, apresentando um material científico aí que comprova esses benefícios. Eu acredito que a gente vai ter um sucesso. Pode patinar no começo, mas eu acho que é uma questão, acho que entra naquela questão, de novo, Rangel, é a questão da microbiota. A gente vai ter que mudar a microbiota ambiental aí de vários sistemas de produção. E aí é mais um desafio. É bem por aí. O que eu posso colocar é que o plasma, como eu coloquei ele naquela meta-análise do Taralhardona foi 2010, e agora até no final eu esqueci de colocar, tem uma de 2020, mais recente, eu esqueci desse trabalho, é tanta coisa. Mas o que, com respeito ao plasma especificamente, né, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, ele ajuda a diminuir proteínas que não são tão digestíveis, e então, tanto em avicultura como em suínos, nessa dieta na pré-inicial de frango, como no momento da desmama, em leitões, e agora a gente está vendo aí ele como uma ferramenta para ser utilizado na terminação em substituição, ou falando de antibióticos, né, o que a gente vê que está acontecendo na Europa em suínos é uma limitação do uso. Cada veterinário pode prescrever X quantidade por ano para tal granja, né? Então, essas limitações vão vir, não vai vir Estão proibindo algumas moléculas de maior risco, né? Talvez entre o óxido de zinco nisso, para nós aqui, eu não vejo isso tão rápido, né? Mas já foi anunciado na Europa, foi anunciado no Canadá, e praticamente o que aconteceu foi que aumentou o uso do plasma na Europa quando foi anunciado isso. O pessoal já está se preparando, né? Já tem muita empresa reduzindo as inclusões de óxido de zinco, falando do óxido de zinco. Porém, esse não é o principal foco, né? A gente, do nosso lado da nutrição, né, como parte aí do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, a gente vai dar uma mão no negócio, né? A gente vai dar ferramentas. Eu acho muito legal, talvez, uma associação com o butirato, com outros ingredientes do plasma, e de melhorar a qualidade dos ingredientes que a gente está usando, né? Mas, principalmente, a gente vai ter que ter muita biosseguridade nas granjas, né? A gente vai ter que ter manejo, como o Bernardo bem colocou no início, né? Olha, o antibiótico não vai acabar essa bengala de manejite, como alguns colocam, né?
Então, o manejo vai ter que ser melhorado, nós vamos ter que investir em biosseguridade, as granjas vão ter que ter porteira, as granjas vão ter que ter banheiro, vai ter que ter ducha, vai ter que ter toda uma estrutura de prevenção de entrada de patógenos, né, de circulação de animais, vai ter que ter formas de manejo, né, a gente vê muito fluxo contínuo de animais na granja. Vazio sanitário é uma coisa assim difícil, né? Então nós vamos ter que trabalhar com vazio sanitário, baixar a pressão de infecção, e aí a gente, com as ferramentas que a gente tem do nosso lado, a gente consegue ajudar o pessoal, né? Tanto para a avicultura como para a suinocultura. Mas tem que trabalhar aí o pessoal da sanidade, né? Eu, como veterinário, a gente está sempre junto e misturado aí, né? Com o pessoal, tanto da nutrição como da sanidade, e vai ser uma ação brutal, mas é o caminho. Não vai ter jeito, porque senão, como até a Jalusa colocou recentemente, a Jalusa da Embrapa, né, que está trabalhando muito com isso, e já em avicultura, eu trouxe há uns anos atrás, a gente trouxe acho que até no CBNA, o professor Lisson, ele já colocava há alguns anos, e a Jalusa confirmou isso essa semana no Brasil Sul, não tem mais moléculas novas de antimicrobianos, né? E não vem molécula nova, e é difícil o investimento nessa área, e a gente tem que poder, nós, como veterinários, poder usar, e na área de produção animal, poder usar as drogas como ferramenta, né? Quando necessário, porque se ela for chegar na hora lá e não funcionar, aí nós estamos numa situação difícil. Não sei, Bernardo, tu que está aí na linha de frente, aí, o que tu comenta? Desculpa, entrando na tua moderação aí, Urbano. Mas era exatamente o que eu ia sugerir, né? O Bernardo, como está na linha de frente, né? Diretamente, né? A opinião dele é muito bem-vinda. Não, mas o que foi colocado pelo Vanderlei e pelo Rangel tá muito correto. Eu acho que nós temos bastante ferramentas, porém nós temos que fazer as questões básicas bem feitas. Tá? Então nós vamos ter que rever muito a questão de biossegurança, questão de protocolos vacinais, manejo, então treinamento com produtores. Acho que hoje, quando a gente fala de uma integração ou de uma população de produtores, a gente tem uma diversidade muito grande, uma variação muito grande entre a mão de obra, então isso vai ter que ser trabalhado muito, né? E aí utilizar o que tem no mercado, como plasma, butirato, prebiótico, probiótico, para auxiliar, né? Só que a gente vai ter que ter um longo caminho de aprendizado. Acho que, como foi citado ali na minha apresentação, a gente não pode hoje chegar e dizer nós vamos banir, nós vamos ter muito problema na produção, no fluxo, na questão de custos. Então, mas as empresas que já estão mais ligadas nisso, né, elas já estão trabalhando, estão reduzindo, como o Rangel falou, na própria Europa, estão reduzindo e trabalhando com ferramentas, para a partir do momento que vai ocorrer, a redução vai ocorrer, a gente só não sabe de que forma, mas elas já estão mais preparadas e elas sofrem menos, né, então elas já largam na frente das suas concorrentes. Professor Urbano, acho que esse vai ser um tema muito importante para ser discutido. Acho que vai ser de grande sucesso para o CBNA voltar a isso, e até incluir questões relacionadas às novas tecnologias, mas como o Bernardo falou, a gente tem que usar o que tem hoje, a gente tem que pensar o que tem hoje. As novas tecnologias vão chegar, claro que vão, porque é tendência, é normal, né? A gente ouve muito sobre nanotecnologia de alguns compostos não metálicos, né? Então a gente tem várias coisas aí que aparece cobre, zinco, nióbio, né? A gente vê muita coisa aí. Vi uma reportagem aí nesses canais rurais, né? Falando de nióbio na indústria, na agricultura, né? E aí começa a ter esses insights, tem que começar a pensar também para daqui uns anos, né? Para daqui sabe, a gente hoje trabalha com isso, mas por que não criar novas tecnologias também, né? Agora pensando mais na cabeça de pesquisador e menos de
de vendedor, né? Mas é a tendência, é uma coisa que vai acontecer, mas eu acho que vai ser um caminho, é um caminho ainda que vamos dar uma patinada, mas eu acho que a biosseguridade é tudo, como vocês comentaram. Hoje tem sistemas, né? Acho que o pessoal anda fazendo sistemas de entrada e saída de pessoas com todo mundo com o pinzinho, passou pela porta, já identifica quem passou pela porta, quem saiu, e a peste africana trouxe isso para aumentar essa questão de biosseguridade, e para redução de óxido de zinco vai ser a mesma coisa, vai ter que utilizar também esse tipo de ferramenta, não só para doenças virais mais epidêmicas, assim, mas também para o dia a dia de controle entérico. É por aí. Muito bem. Não, tá ótimo. Pessoal, acho que em função do horário, a gente já vai se encaminhando para o final. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer todos os palestrantes. Acho que todas as palestras foram excelentes, foram muito informativas, baseadas em resultados de pesquisa, né? O que é bem bacana e que a gente espera e gosta de ver. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, alguma colocação? Eu acho que é apenas agradecer, né, Urbano, agradecer ao teu trabalho aí, tu te dispor a moderar, né, ao Ari que está lá de prontidão para fazer o fechamento, obrigado ao CBNA por permitir a gente compartilhar os dados aqui e vamos adiante, vamos para os próximos. Obrigado. Bacana, e em nome do CBNA eu agradeço aos palestrantes e agradeço a todos que estão nos acompanhando. Valeu, Valdo. Agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Manelei.